favor. Queria passar a palavra imediatamente para o professor Aziz Absaber, que mesmo impossibilitado de estar aqui nessa mesa, vai fazer uso da palavra por todos aqueles professores intelectuais que foram perseguidos, caçados, que resistiram e continuam na luta. Com a palavra, a professora Aziz Absaber. Eu fico muito emocionado de estar nessa casa no momento em que se instala definitivamente a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade não tem apenas o aspecto de mostrar a sua indignação total pelos ditadores, mas ela tem a finalidade histórica de lembrar aos futuros estudantes de cursos fundamentais e de universidades o que aconteceu no Brasil entre 1964 e 1979, 80, 81. Eu devo dizer que, na época, eu era um simplório pesquisador de ciências naturais e achava que o meu dever era, dentro da universidade, continuar pesquisando sobre os mais variados assuntos do meu país, de norte a sul, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, do Nordeste ao Pantanal. E eu não fui um homem que desafiasse os ditadores, mas os ditadores me desafiaram. Um dia, chegando na faculdade, todos os meus colegas diziam: a polícia está esperando pelo Pasquale Petroni, um dos maiores geógrafos que aconteceu na história da Universidade de São Paulo e que morreu há poucas semanas. E o Aziz Absaber. E eu fiquei totalmente espantado. O que é que eu fiz? A não ser pesquisar, a não ser fazer pequenos trabalhos de planejamento a favor dos mais diversos setores da vida brasileira. E tive que ficar quieto. Mas eles não ficaram quietos. Todo dia, alguém, no meio das aulas da tarde, chegava para mim e dizia: vamos tomar um cafezinho, professor Aziz? Eu ia tomar o cafezinho, como qualquer outro aluno que me pedisse para estar juntos. E, de repente, passaram-se 2 anos e o mesmo sujeito queria tomar um cafezinho comigo no intervalo das aulas. E, de repente, a minha colega Maria Cecília França disse: o senhor sabe quem é que vai tomar um cafezinho com o senhor todo dia lá no bar da geografia? Eu digo: eu não sei, eu sei que ele não é uma criança, ele tem uma certa idade. Ela disse: pois ele é agente do DOPS, que está fiscalizando a sua pessoa desde há 2 anos. Nunca sofri tanto quanto isso. E o que aconteceu é que, na mesma hora em que eu descia a rampa da geografia e ele ia subindo a rampa da geografia, eu botei o dedo nele e disse: quero falar com o senhor. E ele sumiu. Mais tarde, e aconteciam coisas assim, alguém que era parente de um dos generais me procurou dizendo que estava anotado que eu era um liberal e não um comunista no sentido da época, que seria sempre pessoas execráveis. E nunca mais encontrei esse cidadão e tenho certeza de que ele foi quem colocou que eu era um liberal. Mesmo porque, numa das vezes que nós íamos tomar o nosso cafezinho no meio das aulas, ele me disse um dia: professor Aziz, o senhor sabe a última dos militares? Eu virei para ele e disse: olha, isso não é assunto para se falar aqui dentro da universidade. Cuidado.
E ele sentiu essa minha frase pequenina, dizendo a eles que não era assim. Pois bem, anos se passaram e nós temos a necessidade de reaviventar as coisas que aconteceram com os nossos colegas, conosco e com outras pessoas. E uma das coisas fundamentais que aconteceram é que as pessoas que não eram os ditadores eram piores que os ditadores. Nos perseguiam, torturavam, batiam. O maior desejo deles era apanhar os mocinhos na Rua da Consolação, perto do cemitério da Consolação, e levar para o DOI-CODE, o DOP ou o DOI-CODE. E eu devo dizer a vocês que eu, firme lá dentro da minha posição de pesquisador e de geógrafo, somente era procurado para que eu protegesse as pessoas. Um dia, chegando no meu departamento, tinha um carro do DOI-CODE esperando na porta, todos eles com grandes armas. E o assunto foi sério. Eles foram até o laboratório. Eu fiz diversos laboratórios quando fui presidente do Instituto de Geografia. E um deles era de climatologia, dirigido por um dos maiores climatologistas que aconteceu na história brasileira, Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro. E o resultado é que eu soube que um dos membros daquele pelotão armado foi até a sala do Carlos Augusto, bateu na porta, e ele dando aulas, dizendo que ele precisava acompanhá-lo. E ele disse: eu estou dando aulas, eu preciso continuar a minha aula. E continuou. Depois ele desceu e eu estava no barzinho da geografia, no eterno cafezinho intermediário. E ele me disse: professor Aziz, o guarda estava perto dele, não vai acontecer nada comigo. Há um equívoco. E realmente houve um equívoco doloroso do ponto de vista dos alunos. Os alunos não podiam combater a ditadura, combatiam os professores, os pesquisadores. E a revolução foi muito pior do que se imagina, né? Pessoas dignas ficaram indignas por outras razões que não o problema político. E então, eu quero dizer a vocês que, quando eu soube que o Carlos Augusto saiu do barzinho e foi para o pelotão, e um colega disse: todos armados, e levaram o Carlos Augusto para o DOPS. E eu fiquei desesperado, porque o Carlos Augusto não tinha nada de político, inclusive tinha um cartazinho que muito o desonera, que estava escrito assim: ame-o ou deixe-o. Portanto, ele era um homem que não tinha nenhuma posição política e, pelo contrário, estava mais ou menos filiado a certos ideais errados. Pois bem, 3 horas... eu fui até a reitoria, falei com as pessoas. Dentro da reitoria tinha gente das Forças Armadas, que controlava até o próprio reitor, e eu falei com um deles: olha, vocês precisam defender o professor Carlos Augusto. Ele não tem absolutamente nada com assuntos de ordem política comunista. Pelo contrário, está escrito lá no departamento dele, num canto que muito o desonera, que ame-o ou deixe. Pois bem, o Carlos Augusto, mal chegando no DOPS, esse cidadão que estava junto à reitoria telefonou dizendo que ele não tinha nada a ver com assunto nenhum, havia algum erro muito grande. Pois bem, sentaram o Carlos Augusto, todos os detetives de lado, e trouxeram uma aluna.
que eu não vou falar o nome, evidentemente. Quando ela veio e sentou-se e olhou Carlos Augusto e disse: professor Carlos Augusto, eu fui presa por guardas do DOPS e eles queriam que eu indicasse nomes de pessoas que seriam da extrema esquerda. E eu não tinha ninguém para citar, porque eu nunca fui muito política. Mas o que eu fiz? Eu peguei e citei o nome do senhor, porque o senhor não tem nada a ver com assunto nenhum. E ela falou isso do fim da mesa para o diretor do DOPS. E eu me despedi deles, cumprimentei o Carlos Augusto, e 10 minutos depois o Carlos Augusto estava na USP e não aconteceu nada. E isso eu fiz várias vezes, mas os maiores problemas que eu tive foi quando fui diretor da faculdade do IBILCE, Instituto de Biociências, de Biologia e Ciências Exatas da Unesp, em São José do Rio Preto. Lá, alguns professores combatiam os outros e se aproveitaram do momento da ditadura para indicá-los, e 7 deles foram exonerados. E ficaram 13 anos, de um modo extremamente dramático. Eu encontrei um deles... Professor Aziz, professor. Então, atenção, os problemas da ditadura militar e dos que, em aproveitando da ditadura, foram muito mais sérios do que muita gente pensa, e a Comissão da Verdade tem que discutir e registrar todas essas coisas. Muito obrigado.